Tesouro Nacional publica artigo contra o uso de Bitcoin por cidades do Brasil. O Tesouro Nacional publicou um artigo, não foi um artigo escrito pelo Tesouro Nacional, e sim uma pessoa, na revista do Tesouro Nacional. Primeira vez que a revista do Tesouro Nacional publica um estudo científico sobre o Bitcoin. E logo no primeiro estudo que eles publicam, publica contra o Bitcoin. Tá certo. O Tesouro Nacional tem aí um grande rival que é o Bitcoin e vai publicar aquilo para afetar o nosso querido amigo Bitcoin. Em sua última edição da revista Cadernos de Finanças Públicas, o Tesouro Nacional publicou um artigo que discute sobre o Bitcoin na política fiscal brasileira. O autor é um membro do próprio Ministério da Fazenda, né? Um rapaz aqui que tem doutorado, pós-doutorado. O rapaz é fantástico, mas ele tá lá, status quo, ele gosta do que já tem, das finanças públicas do jeito que tá. Não gosta muito de Bitcoin. Então no artigo ele começa falando que é Bitcoin, um artigo grande, um artigo que eu cheguei a ler. 26 páginas de muita doideira. É interessante. No começo você começa a ler, tem a blockchain, mineração, isso e aquilo, algoritmo, criptografia, vai explicando o que é o Bitcoin. Depois começa a jogar no ventilador. O Tesouro Nacional publica críticas sobre o Bitcoin pela primeira vez em sua revista. Muitos municípios brasileiros começaram a estudar, aceitar Bitcoin como uma moeda corrente, principalmente em pagamentos de impostos. O primeiro caso surgiu no Rio de Janeiro, quando em 2022 o prefeito Eduardo Paes discutiu publicamente a ideia. Na análise do artigo publicado pelo Tesouro, o autor cita alguns golpes financeiros associados à imagem do Bitcoin, dentre eles algumas pirâmides. Além disso, diz que a moeda facilita atividades ilegais, sendo o exemplo da Silk Road citado no texto, né? É sempre isso. O Bitcoin é usado para atividades ilícitas e por isso não deve ser aceito. Então, é uma crítica às cidades que estão querendo utilizar Bitcoin como meio de pagamento, como moeda oficial. Lá no Rio de Janeiro, já há esse projeto, não sei se as pessoas já estão pagando, com Bitcoinzinho seus tributos, seus impostos. E nesse estudo, o cara acaba com toda essa ideia aí. Após isso, o autor faz uma apresentação dos riscos que cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, poderiam correr ao aceitar Bitcoin como moeda. Risco muito arriscado. E um dos riscos, ele diz, quando você recebe Bitcoin, Bitcoin é volátil, extremamente volátil. Imagina uma cidade ter que administrar com uma velocidade tremenda esse negócio de Bitcoin aí. Eles vão precisar vender por reais. Sim, já há isso. O governo não vai nem se receber em Bitcoin. Acho que tem um gateway de pagamento que vai fazer essa conversão. E aí isso, para ele, também já é um problema, pois implica em taxas para o próprio governo. Olha só, vamos proteger o governo de estar aceitando Bitcoin aí. Por fim, ele acaba explicando que o Bitcoin não é um dinheiro ético. Essa parte aqui ficou muito interessante. Um dinheiro ético. Ético na visão de quem? Na sua visão? Você sabe o que é a verdadeira ética? E o Bitcoin não é ético. Nem um pouco ético. Visto que não é uma solução para os problemas entre autoridades monetárias e bancos tradicionais. Não é uma solução para os problemas. Não é. Então, se não é uma solução, não é ético, joga fora, não precisa. Mas qual é a solução para as autoridades monetárias e bancos tradicionais? A impressão de dinheiro infinito? Talvez essa seja a solução mais ética. A solução onde você trabalha, recebe seu dinheirinho, e no exato instante que você recebe seu dinheiro, você perdeu o poder de compra. Então, é ético você receber um valor combinado, e aquele valor combinado não comprar mais nada depois. Essa é a verdadeira ética. A escravidão infinita com as moedas fiat. Nakamoto tentou criar, isso aqui é a citação do próprio texto. Nakamoto tentou criar uma moeda virtual cuja dotação não passa pelo controle de instituições governamentais. Contra o Estado, sendo controlada por uma criptografia, para que a moeda fosse sempre rara, tentando emular o ouro. Então, Satoshi Nakamoto tentou criar aqui realmente uma moeda que não pode ser controlada pelo governo. E é uma de suas melhores qualidades, não seu defeito. E utiliza a criptografia para justamente não precisar de governos. E aí, ele tenta emular o ouro. Mas podemos confiar em um algoritmo tecnológico em vez de autoridades monetárias para garantir a estabilidade financeira? Estou perguntando a vocês, escrevam nos comentários. Podemos confiar em um algoritmo tecnológico em vez de autoridades monetárias para garantir a estabilidade financeira? Eu não quero nem responder. Não, isso já me desalinhou meu chakra. Desalinhou meu chakra, mas parece que é exatamente isso. A gente vem aqui no site bitcoin.org e você vai baixar o seu Bitcoin Core para rodar um node de Bitcoin. E aqui, é descentralizado. Quando você baixa o seu Bitcoin Core, você vai rodar esse sistema. Então você executa um nó. E todo mundo está executando o mesmo nó. E cada nó segue separadamente as mesmas regras para decidir qual é a cadeia de blocos válida. Ou seja, todos os nós são independentes e verificam todas as transações o tempo todo para garantir que não há nenhum tipo de falcatrua, para que se coloque uma transação na rede. Então, é um sistema onde você não precisa confiar em uma autoridade monetária. Mas não somente isso, não há votação. O que significa? Não tem democracia aqui. Não tem. Se dois está falando 50% sim, 50% não. Não tem. Não é igual STF, não é igual uma eleição,
onde se uma parte não concorda e um pouquinho a mais concorda, tem que ser. Não tem democracia no Bitcoin. O Bitcoin é matemática pura. Vamos confiar em política ou vamos confiar em matemática pura? Não há votação ou outro processo corruptível envolvido. Apenas um software individual, seguindo regras idênticas. A regra, a própria matemática, própria criptografia, algoritmos, para avaliar os blocos idênticos e chegar a conclusões idênticas sobre qual cadeia de blocos é válida. Ou seja, não tem meio termo. Ou é ou não é. Passou pela regra? Então vale. Não passou pela regra? Não vale. Mas isso não é ético. De longe, não é ético. Não sei como criaram um sistema desse que não é nem um pouco ético. Esse algoritmo não precisa de escrutínio social? A gestão global de moeda pode operar com fins lucrativos em vez de servir ao bem comum? Qual é o bem comum, meu querido amigo? É meter impostos, taxas e ter inflação constante? Talvez esse seja realmente o verdadeiro objetivo da ética no dinheiro, né? Bitcoin não consegue executar as funções do dinheiro. O preço do Bitcoin apresenta alta volatilidade, porque Nakamoto não conseguiu criar dinheiro. O Bitcoin é dinheiro. Não era. O Bitcoin no começo ele não era nada. O Bitcoin era um joguinho, um brinquedinho, moedinha de internet, moedinha de nerd. Não servia pra nada. Era um experimento social. Não tinha nem valor até 2011, quando atingiu 1 para 1 com o dólar. Com um tempo aí, somente tentando funcionar esse código para ver se conseguiriam fazer alguma coisa. E parece que deu certo. Subiu aí de 1 centavinho para 69 mil dólares e agora está em 30 mil dólares praticamente, né? Então ele não desenvolveu dinheiro. Não desenvolveu, muito volátil. Não tem nada a ver com isso. Em vez disso, o Satoshi desenvolveu uma mercadoria especulativa. Não passa de especulação. É um código de computador que concentrou a riqueza em países mineradores. Ah, como assim? Os países que mineram Bitcoin são os países mais ricos? A riqueza está lá? Eu não estou entendendo mais nada, mas tá certo, tá certo. Quem escreveu esse artigo é um cara extremamente inteligente. O cara tem pós-doutorado nisso e aquilo. E talvez ele não tenha Bitcoin. Talvez ele tenha um pezinho atrás. Porque nas referências que ele vai citando, ele vai trazendo coisas que só criticam o Bitcoin. E tá certo. O mercado tradicional, apesar de pessoas extremamente inteligentes verem o Bitcoin, olha, existe um negócio de Bitcoin, esse negócio aí não é comigo não, esse negócio aí é perigoso. Tá certo. Não é todo mundo que vai aceitar o Bitcoin. Não é. Então tá bom. Tá na linha do pensamento do governo mesmo. E Tesouro Nacional, apesar de tudo isso, Tesouro Nacional emitirá título público em blockchain com a CBDC brasileira. Apesar de Bitcoin não servir, blockchain não servir, o próprio Tesouro Nacional vai emitir seus títulos públicos em blockchain. O Real Digital testa uma tecnologia blockchain com base no Ethereum e pretende criar título público federal tokenizado, que pode ser o primeiro teste real da CBDC no país. Então é exatamente isso. O Bitcoin não vale nada. A tecnologia Bitcoin é um lixo, mas a blockchain é maravilhosa. Aquela velha história, né? O carro, que é isso? O carro não presta. O que presta são as rodas. A roda, sem a roda, nada existiria. O bom mesmo era o cavalo. Então vamos colocar rodas no cavalo. Aí sim, aí a gente volta a ficar sossegado, porque o carro, não. Tá bom, mas é um artigo realmente grande, um artigo maravilhoso aí. Todo garbo e elegância, parabéns a quem escreveu. Aí eu peguei aqui somente a última citação antes de terminar o texto. Depois de ter lido tudo, ele termina maravilhosamente bem. A desconsiderar as críticas ao modelo Proof of Work do Bitcoin. Durante o texto ele fala isso. Isso aí é perigoso. Os países estão sentindo na pele o consumo de energia prejudicial ao meio ambiente. Tem que se levar em consideração. No final ele ressalta isso novamente. Ele diz: o Bitcoin durante muito tempo não passou de 10 centavos. O Bitcoin não valia nada. Depois chegou a custar mais de 60 mil. E hoje está por volta de 20 mil. Nada em sua estrutura garante que o Bitcoin não volte a custar 10 centavos. Nada na estrutura garante que não vai voltar para 10 centavos, vai voltar a zero, vai ficar devendo. Mas tudo garante que a moeda fiat, a única certeza é que ela vai comprar menos do que ela compra hoje. Isso eu posso te garantir. Agora, nada garante que o Bitcoin volte para 10. Mas existe uma garantia de que a moeda fiat vai valer menos amanhã. Isso você pode escrever no seu próximo artigo.